exalte ao Senhor. Eleve a sua voz. Eleve a sua voz. Mais alto, eleve ao Senhor. Mais alto, glorifique ao Senhor. Senhor, nós te glorificamos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Quem aqui está sendo abençoado por Deus nessa noite? Eu queria contar algo e que é apenas o começo. Deus tem muitas coisas para falar com você ainda hoje. E para continuar falando aos nossos corações, Deus colocou uma pessoa em nosso coração que nós trouxemos nessa noite. Ele é pastor de uma igreja aqui em Guarulhos mesmo, Igreja Corpus Christi. Ele tem um trabalho muito legal de evangelismo. E ele tem um talento assim para trazer a palavra, trazer a compreensão das coisas de Deus, muito tremendo. Eu falei com ele quase agora, e eu percebi que ele também está um pouco tímido, igual o Mel que estava um pouco tímido. Então, vocês já sabem, ele só vai ficar à vontade, se vocês recebê-lo com bastante carinho, com o coração aberto assim, sabendo que Deus vai falar através dele, amém? Então recebam com um grande aplauso a vida do pastor Jeter Guedes. Amém. Amém? Feche teus olhos. Senhor, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Nós continuamos na Tua presença, Pai. Nós pedimos a Ti que o Senhor possa realizar o que o Senhor tem a realizar aqui essa noite, Pai. Jesus, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Jesus, sem o Senhor, Pai, nós não temos outra esperança, Pai. Sem o Senhor nós estamos perdidos, Pai. Jesus, vem nesse lugar, Pai. Jesus, eu peço a Ti, Pai, manifesta, Pai, em nós o que o Senhor tem a manifestar essa noite, Pai. Jesus, faça-nos ser quebrantados pelo Teu Espírito, Pai. Jesus, que o Teu temor possa voltar a habitar em nós, Pai. Que o Teu temor possa voltar a habitar em nosso coração, Pai. Jesus, não há nada, Pai, que seja bom em nós, Pai. Não há nada que preste em nenhum de nós, Pai. Mas tudo que é em nós, Pai, vem de Ti, Pai, e nós devolvemos a Ti, porque toda a glória é somente do Senhor, Pai. Jesus, cumpra o Teu querer esta noite aqui, Pai. Fica aqui conosco, Pai. Fica aqui conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pode sentar. Amém? Como o pastor disse, nós somos aqui de Guarulhos mesmo. Eu faço parte da Igreja Corpus Christi. Temos 24 anos, completamos agora, mês passado. Sou pastor há 4 anos, completei agora em abril. E fora isso também eu cuido de um celeiro de missões. Eu estou com parte não, né? Estou com a minha equipe ali atrás. Está todo mundo aí, né? Está escuro, está todo mundo ali. Eu estou com a galerinha nossa ali. Eles vieram comigo quando eu tenho agenda em São Paulo, assim, quando é perto e dá para eles acompanharem, a gente sempre vem junto. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, em João capítulo 16.
versículo de 8 a 11. E a palavra nos diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Nós temos feito muitos trabalhos. Quem nos acompanha sabe, a nossa vida é um pouco agitada, a nossa rotina é um pouco louca. E desde que eu soube que eu venho para cá, que eu viria para cá ministrar aqui, eu perguntei para a Gislaine esses dias qual era o tema do culto, da conferência aqui de vocês. Ela falou que seria, cadê? Tá lá, né? Lê aí para mim, vocês estão aí embaixo, lê aí para mim, avivamento, tá chegando, isso aí. E esse é um tema legal, porque nos nossos dias tem muito se falado sobre avivamento. Só que quando a gente pega para estudar avivamento, segundo a história, avivamento segundo o que realmente é avivamento, a gente percebe uma conotação diferente do que o avivamento que nós esperamos hoje. E se a gente fosse perguntar para cada um de vocês, de uma forma bem natural assim, o que é avivamento para você? A gente cresce, eu cresci pelo menos, com uma ideia do que é avivamento. A gente olha, por exemplo, lá para talvez um dos maiores exemplos mais recentes que a gente tem, a gente olha lá para a Rua Azusa e fala, poxa, avivamento é aquilo lá que aconteceu lá, é os caras estarem daquele jeito lá, tal. A gente tem algumas referências boas de avivamento na história. Deixa eu tirar isso daqui, senão vai voar. Deixa aqui. Daqui a pouco eu tô. E infelizmente, eu tenho entendido avivamento de uma forma um pouco diferente, principalmente nos últimos dias. Nós temos uma base de missões ali, e Deus colocou esse trabalho no meu coração desde 2012, de estar montando a base. Eu tenho que te falar que eu nunca fui aquele cara de virar assim. Quando era pequenininho, não tinha noção da vida, né? Eu lembro que eu falava que eu queria ser pastor, até uns 4, 5 anos. Depois que eu vi que meu pai e minha mãe pastavam, eu falei, não quero ser pastor mais não. Mas até uns 4, 5 anos eu falei que eu queria ser pastor, assim. Mas missionário. E por aí vai, Deus me livre, assim. Sabe um cara que nunca brisou na Índia? Sabe assim? Sabe? Crente gosta de brisar na Índia, na África, na China, e não sei aonde. A gente gosta de ficar imaginando. Eu nunca fui desses, assim. Nunca quis ficar indo pra China, pra Índia. Eu nunca curti isso. Só que em 2012 Deus colocou um trabalho de missões no meu coração que seria um pouco diferente. Eu não tinha noção como seria, mas seria uma missão não voltada principalmente para a China, para a Índia, para a África ou para qualquer lugar. Seria uma missão voltada para a própria igreja. E essa ideia de missão voltada para a própria igreja, eu creio que tem muito a ver com o avivamento que nós precisamos hoje em dia. Nós temos alguns cursos na nossa base, onde nós recebemos só pessoas cristãs, com autorização e carta de recomendação dos seus pastores, todo mundo que está na igreja, que está frequentando uma igreja e tal. E quando nós fomos fazer o primeiro curso, eu lembro que nós sentamos ali e a gente não sabia muito bem para que lado que ia. Então a primeira turma foi meio que a nossa turma cobaia, assim. A gente não sabia muito bem para onde que a gente ia. E aí a gente falou, vamos ver como é que vai acontecer. E aí a gente chamou a galera veio, chegou a primeira turma. E a gente falou, a gente precisa saber quanto que esses caras conhecem de Bíblia, né? Pra gente começar para algum lugar, né? E aí eu bolei uma provinha de 30 questões, mas provinha infantil mesmo, assim, sabe? Dessas coisas que a gente aprende em escola, na hora do culto, na escolinha. Provinha, assim, sabe? Essas provinhas, assim. E tinham 30, 40 questões ali, eu não me lembro ao certo, mas era por aí. E eu dei a provinha. Primeiro, perguntei para o pessoal de onde eles eram, né? Um lá era teólogo, outro lá era líder não sei do que, não sei da onde, vice-deus do querubim, não sei do que. E outro, só tinha cara bicudão lá. Falei, legal, né? Vou passar vergonha com a minha provinha, né?
perguntando o que são os evangelhos, né? Vou passar vergonha com essa bagaça aqui, mas beleza. Antes assim do que, né? Vamos fazer. E a provinha básica, assim, básica. E quando eu fui corrigir a provinha, a maior nota na minha primeira turma da provinha foi 1,25. Prova de Bíblia. E aí, misericórdia mesmo, não sei quem disse, mas misericórdia 10 vezes. E eu fiquei assustado de parar e falar, meu Deus, por que vocês não responderam? E a galera não sabia. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente faz agora? E aí tudo que a gente faria naquele curso, meio que a gente teve que remodelar o curso já começando, porque eu falei, eu vou falar o que para essa galera aqui? Não conhece Bíblia, qualquer coisa que eu falar a gente vai se perder, a gente tem que dar base. E aí a gente começou a dar aula de Bíblia. Então eu peguei lá, dei uma introdução ao Antigo Testamento, chamamos um outro professor da nossa equipe, ele tentou correr o Antigo Testamento em 3 semanas, quase impossível, mas bem por cima. Pegamos um outro, deu o Novo Testamento, eu voltei com a história da igreja, a gente deu uma pincelada assim. E aí, quando a gente ia dando aula pra galera, a gente ia vendo que a cara deles era assim, meu Deus, nossa. E eu olhando e falei, Jesus, quem tá doido nessa história? Eu ou esse povo? Essa foi a nossa primeira turma. Desde que nós começamos a abrir para turmas para fora, já se passaram mais ou menos ali, acho que 7 ou 8 turmas. E até hoje, eu não tive nenhuma nota maior de 3 e pouquinho. É a mesma prova. Eu nem tenho trabalho de mudar a prova. É a mesma prova, muda uma questão ou outra. E sabe por que eu estou começando te dizendo isso? Porque às vezes a gente se pega tanto em um avivamento, tanto em algo que tem que acontecer, dimensionando algo, colocando o nosso nome em evidência, colocando talvez a nossa igreja em evidência, colocando o que queremos ser em evidência, e nós nos esquecemos que se nós não voltarmos para a base da palavra, não existe avivamento, é tudo fogo de palha. Eu tenho andado pelo Brasil inteiro ministrando, eu tenho recebido pessoas do Brasil inteiro lá na base, e quanto mais eu recebo pessoas, mais eu fico impressionado com o quanto que nós não conhecemos mais a palavra. Sabe o que tem acontecido ultimamente? Eu tenho recebido mensagens de pessoas que são influenciadoras na nossa geração no meio gospel. Então eu tenho recebido mensagens de um monte de youtuber que a gente assiste direto, que fala de casamento, fala de relacionamento, faz piada, tenho recebido de todos, de um monte deles. Infelizmente todos eles têm chegado até mim e falado, pastor, eu tenho meu ministério, eu tenho meu canal, eu tenho minhas agendas, eu tenho minhas coisas, mas eu perdi Deus, assim, eu não consigo mais achar Deus. Virou minha profissão, virou meu trabalho, é meu ganha-pão, eu me sustento, mas assim, eu não sei o que é Deus, eu não sei mais o que é Deus, eu estou perdido. Eu aprendi a repetir uma história, aprendi a fazer meu show, aprendi a falar isso, eu leio um negócio num livro, repito num vídeo, eu aprendi o sistema, eu sei como é que anda, eu sei como ganhar seguidor, eu sei como ganhar like, eu sei como ganhar curtida, eu sei o esquema, mas eu estou perdido em Deus, faz anos que eu não sinto mais a presença de Deus. Infelizmente esse é o reflexo da nossa geração, uma geração que melhor do que qualquer outra, a gente sabe falar bem, a gente sabe falar, a gente sabe dar sermão, a gente sabe representar, mas a gente não sabe mais viver o evangelho, a gente não vive mais o evangelho que a gente diz seguir. E quando a gente fala de avivamento, o nosso avivamento, infelizmente, muitas vezes tem se tornado algo baseado e alicerçado completamente na nossa emoção. Sabe por que eu comecei lendo esse texto aqui com vocês? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, justiça e juízo. A gente olha lá para Atos 2 e fala, meu Deus, a gente quer viver isso de novo. Mas do que adianta um Atos 2? Do que adianta a gente gritar, a gente berrar, a gente fazer e acontecer, se a gente não conhece verdadeiramente mais a Deus? O Jesus que eu conheço é um Jesus que eu acesso no YouTube 5 minutos de vídeo e vejo alguém falando e falo, poxa, legal, é isso aí. Aí eu chego na minha reunião, na minha célula, seja lá no que for, no cara que está do meu lado, e eu reprego o que eu estou ouvindo alguém pregar.
O que adianta a gente conhecer um Jesus que não é um Jesus que tem verdadeiramente experiência conosco, que temos contato com Ele, mas é um Jesus daquilo que a gente ouve falar por aí? O que adianta a gente seguir fórmulas do que dá certo com os outros, para tentar relevantar o nosso nome, sem nunca talvez ter conhecido o que é a presença de Deus? De verdade, velho, eu tenho viajado o Brasil inteiro, e quanto mais eu saio pelo Brasil, mais desesperado eu fico, porque se tratando de fala, nós somos os melhores. Se tratando de saber como fazer, nós somos os melhores. Mas se tratando de conhecer a Deus, nós somos os piores, porque nós não conhecemos mais a Deus. A nossa geração cresceu numa base completamente atrapalhada. Eu falo isso começando de mim, começando 100% de mim. A gente não conhece mais o que é santidade diante de Deus. Nós não conhecemos mais o que é cruz. A gente tem andado por aí, quanto mais a gente anda, a gente vai ficando escandalizado com o que a gente vai encontrando. Há um tempo atrás eu lembrei de uma história, eu contei para o pessoal na época na igreja, mas eu acho que tem muito a ver com o que eu estou tentando falar agora. Eu cresci na igreja, né? O ministério tem 24 anos, eu tenho 28. Meus pais são fundadores do nosso ministério, então a gente era de outra igreja, eles fundaram, e desde lá eu cresci lá. Então, beleza. Quando eu era bem pequenininho, eu tinha alguns amigos ali na igreja que cresceram comigo, que desde o comecinho da igreja, eu conheço há 20 e poucos anos, eles cresceram comigo. E eram 3 irmãos. Os 3 irmãos moravam num prédio. E nesse prédio tinha um carinha ali, e esse carinha chamava Batata. Eu conheço por Batata, eu não sei o nome dele, era Batata. E de vez em quando eles levavam Batata na igreja. Quando tinha alguma festividade, alguma coisa assim, arrastavam Batata para a igreja. O Batata era meio loucão. Esse é aquele menino, faltavam uns 3 parafusos, assim, era doidão Batata. E beleza, né? A gente conhecia assim, ó, Batata, tá. Quando esse Batata chegou nos seus 12 anos, ele colocou na cabeça que ele queria ser policial. Só que ele era meio doidinho mesmo. Ele nunca ia passar num curso para ser policial. Ele com uma arma na mão, misericórdia que ele fazia. Ele era doidinho mesmo. Então, ele começou a querer ser policial, mas ele não queria pagar o preço de ser policial, ter que estudar, ter que fazer curso, ele queria ser policial. Quando ele chegou nos seus 15 anos, sabe aqueles meninos que tem 15 anos, você olha e fala que tem 30, assim, que já tem toda uma barbona, todo um parrudão, assim, sabe? Tem uns que tem 30, você olha que tem 12, mas você tem 15, você olha que tem 30. Ele era desse aí, de 15 e de 30. Então ele já era fortão, ele malhava, ele corria, ele não sei o que lá, já tinha barba, não sei o que, todo fortão assim, a gente todos franguinhos assim, e Batata mó parrudão, Batatão. Beleza. O que o Batata fez? Ele entrou no Mercado Livre da vida, numa OLX, sei lá, o que ele fez? Ele comprou uma farda. Ele comprou uma farda de policial, comprou o coturno, comprou a bota, comprou a boininha, colocou o nome dele na plaquinha, vestia aquela roupa e saía pra rua para patrulhar. Da cabeça dele. Arrumou um cacetete. E toda vez que ele via alguém pichando, ele pegava aquele negócio e dava nos caras, sem dó, assim, pá, e batia, e não sei o que lá, e falava a lei. Só não levava pra delegacia, assim, ele era preso junto, né? Mas fazia olhando de fora, era o policial, Batata. Quando ele entrava em ônibus, já bancava a mala de não pagar passagem, assim, já entrava lá, fardadinho, ficava em pé no cantinho, assim, era o cara. Aí quando ele fez 18 anos lá, a idade mínima que tem que ter, não sei exatamente, ele foi tentar prestar concurso. Você acha que ele passou? Não, lógico que não, era doido, não passou. Mas para ele também não precisava passar, porque ele sabia ser policial muito melhor do que muito policial, assim, pelo menos na forma de se ver ele fazia. Andava, acordava cedo, treinava, mantinha o corpo em forma, cortava o cabelo do jeito certinho. Ninguém não falava que aquele cara não era policial, só quem conhecia. Por que eu estou te contando isso? Porque para quem olhasse para ele era um baita de um policial, não era um policial, era o cara, um cara que dava exemplo. Mas ele nunca foi ligado verdadeiramente à corporação da PM. Ele aprendeu o que um policial faz e copiava os jeitos de um policial, mas nunca foi ligado à corporação, para que ligado à corporação ele pudesse desenvolver a sua própria identidade. E com certeza eu não quero falar do Batata hoje, eu quero falar de nós. A gente aprende como tem que ser, como é que tem que pregar. Eu não sei se vocês já viram isso, eu não sei quem foi o desviado que inventou isso, mas tem uma moda nova, eu vejo isso nas igrejas que eu vou assim.
que é pregar dando gargalhada. Não sei quem inventou isso, mas está na moda pregar rindo, e os caras dão alta gargalhada. Não sei quem foi o primeiro, eu sei que isso repetiu no Brasil inteiro, assim. Os caras vão fazer oferta e estão dando gargalhada, porque a moda é fazer isso, é dar gargalhada. Sabe, nós não temos a nossa identidade em Deus. Sei lá quem foi o primeiro, sei lá o que aconteceu, pode ser uma, sei lá, ok, mas com certeza não é um som da gargalhada da nossa geração, não existe isso. Mas a nossa geração é pautada nisso, é pautada em ver o que está dando certo ali, o que está dando certo aqui, então eu vou copiar porque eu tenho que ser. E sabe qual que é a triste verdade? É que se a gente quer ser aceito por homens, é porque a gente não tem certeza da nossa aceitação em Deus. Porque se eu sou aceito por Deus, eu não preciso fazer para ser aceito por homens. Se eu sou aceito por Deus, a presença dele em mim me satisfaz, e isso me faz ser cheio, isso me faz ser completo. Só que infelizmente, nós temos crescido, pelo menos eu cresci dessa forma, sem ter noção do que é a palavra. Sabe qual que é um dos principais problemas, dentre todos, mas um dos principais problemas de não conhecer a palavra? É que na Bíblia fala: e conhecereis a verdade vos... Se a gente não conhece a verdade, velho, não tem como ser liberto de nada. E sabe o que vai acontecer? Você vai passar 15 anos dentro da igreja sendo escravo da pornografia, da masturbação, da cobiça, da inveja, do orgulho, porque é essa a verdade que te liberta. Não é a minha oração aqui daqui a pouco que vai te libertar. Não é o quanto que você vai chorar com o apelo que a gente vai fazer, chamar os meninos da banda aqui e toca alto e bate mesmo no prato e faz barulho. Não é isso que te liberta. Não é o sensacionalismo que vai nos libertar, mas é a nossa intimidade com essa palavra que nos leva para mais perto dele. Infelizmente a nossa geração é analfabeta na Bíblia, e por isso não somos libertos. E por isso que a gente faz, e falta alguma coisa dentro de nós. Eu não estou pedindo para você ficar em pé nem levantar a tua mão, mas você sabe quantas vezes que você ainda sente um vazio dentro de você, de falar: poxa vida, mas eu estou fazendo, mas eu estou indo, e alguma coisa ainda, sabe o que é isso? É a falta da intimidade com a palavra de Deus, porque é através dela que somos libertos. É através dela que vamos conhecer verdadeiramente quem é Deus. A gente está falando sobre avivamento. Deixa eu contar uma história para vocês, um testemunho meu. A nossa igreja é pentecostal, assim. A gente é pentecostal, a gente crê nos dons do Espírito, né? A gente crê nessas coisas. Mas embora a gente seja pentecostal, a gente não é assembleiano, assim, né? A gente é pentecostal mesmo. E aí, eu lembro que a primeira função que eu desenvolvi na igreja, eu sou pastor há 4 anos eu sou pastor, mas eu cuido de jovens na igreja. Esse ano completou 10 anos que eu cuido de jovens e adolescentes. Então desde os meus 18 anos eu cuidava de adolescente. E olha que coisa louca que aconteceu comigo. Isso é um testemunho que eu quero te contar. Entenda o que eu vou te falar, porque é sério. Me colocaram para cuidar dos adolescentes. Falei: beleza, como é que cuida dessa raça? Eu não era tão jovem assim também, eu tinha 18 anos. Eu cuidava dos caras menor do que eu, assim, 17 para baixo era comigo. Até os 4 anos de idade eu tinha que segurar todo mundo, dar um jeito. Então eu começava lá, dava uma ministrada, pregava com eles e tal, ia fazendo lá, ia tocando lá. O dia que tinha reunião, dava um jeito. E aí, chegou no mês de julho do meu primeiro ano cuidando de adolescentes. E eu não fazia nada da vida, né? Tinha acabado de acabar a escola, fazia teologia. Tá bom, quase nada. Tinha acabado de acabar a escola, só fazia teologia, mas não trabalhava assim. Então chegou em julho, eu estava de férias. Falei: vamos fazer alguma coisa com essa molecada, vamos. E eu falei com eles: vamos ficar uma semana vindo para a igreja. Um dia a gente vai jogar boliche, um dia a gente vai no cinema, um dia a gente vai jogar bola, um dia a gente vai... Inventei lá uma EBF. E aí, beleza, chamei todo mundo, a gente veio. No primeiro dia a gente saiu para ir no cinema lá, foi legal e tal. Segundo dia a gente foi sair, e eles tinham aprontado no primeiro dia no cinema, eu tive que brigar com eles. Eu reuni eles todos e falei e tal, beleza, todo mundo com aquela caramucha, vamos orar, pra gente sair agora de novo. Era 2 horas da tarde, a gente começou a orar.
A nossa oração acabou 10h30 da noite. Foram 8 horas orando, todos batizados com o Espírito Santo, um negócio louco. Mas presta atenção, calma aí, glorifica ainda não. Espera aí. 8 horas orando assim sem parar. E aí eu sei que deu uma certa hora lá, os pais tudo na porta da igreja batendo, porque a gente não tinha celular naquela época, 10 anos atrás não era tão assim que qualquer um tem celular. É um negócio mais difícil, quem tinha também nem lembrou de celular. Foi 8 horas orando em língua direto, ali, da hora, legal. Amanhã vamos de novo? Vamos. Chegamos, a gente ia jogar bola. Vamos jogar bola ou vamos orar? Vamos orar, né? Mais 8 horas assim. Nossa. Aí você já começa a se sentir a Rua Azusa, né? A Pio 12 em Guarulhos, a Rua Azusa nossa. Nossa, que mover, que coisa. E a igreja inteira assim. Nem tinha aqueles jovens mais velhos que é tudo desviado, né? Só os adolescentes, a crente que orava. A gente ia fazer retiro. Chegava no retiro, aqueles sítios que tinham tudo para fazer. Os jovens o dia inteiro se esbaldando em piscina, quadra, os adolescentes, 18 horas de clamor. Nossa, os caras. Sabe por que eu estou te contando isso? Eu falei, a gente é pentecostal, eu creio no mover do Espírito, eu creio nisso, eu não estou tirando isso. Mas de todos aqueles que participaram disso comigo, hoje todos estão no mundo, porque não tinha base na palavra. Era só um negócio que queimava, que fazia, e que hoje eu vejo que tinha muito mais emoção naquilo do que o próprio Espírito. Não tinha base na palavra. Eu não tinha muita noção da vida ainda, coitado, que dirá as crianças. Tinha. E aí, a partir do próximo, eu comecei a falar, vamos orar, mas vamos ter ministração, vamos pegar pesado na Bíblia. Eu comecei a ralar com eles com Bíblia. E o que segurou, o que fez ter raiz, toda aquela galera, foi a noção que eles tinham de Bíblia. Porque só conhecendo a Bíblia conhecemos a Deus. Cara, eu estou batendo nisso porque senão tudo vira emoção, tudo vira fogo de palha. Semana passada eu recebi um trecho de uma entrevista de uma pessoa que se converteu há pouco tempo aí. Vocês devem saber quem é, eu não vou falar, mas vocês devem saber quem é, que foi num programa de televisão. E me mandaram 1 minutozinho de vídeo, um link, eu fui assistir. E o apresentador fala alguma coisa, eu não lembro exatamente o texto, mas diz alguma coisa como assim: porque se eu não tivesse amor, nada valeria, porque se eu não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o crente novo, modinha, Nutella, me vira e fala assim: eu não sei do que você está falando. E o apresentador fala: como não? Estou falando da Bíblia, você não se converteu não, cara? Aí o crente que está lá sendo entrevistado fala assim: eu me converti, mas eu não sou pastor não sou pastor. Eu demonstro meu evangelho com as minhas atitudes. E aí, mano, isso viralizou na internet. Depois eu fui ver de um jeito violento. Todo mundo fala: toma aí, ó. Cara, é lógico que crente tem que ter atitude. Mas se a gente não conhece o mínimo de Bíblia, que crente que a gente é? A gente achou bonito o cara falar que demonstra com as minhas atitudes. Que atitude que a gente tem se a gente não fundamenta a nossa vida em cima da palavra? Eu vou fundamentar em cima do que eu vejo alguém falar, do que eu vejo alguém fazer. Sabe por que o evangelho no Brasil está tão atrapalhado? E sabe por que existem tantas igrejas, cada um pregando a sua doutrina, cada um fazendo o seu esquema? Porque nós não conhecemos mais a luz da palavra para colocar em prova o que tem sido pregado em cima dos púlpitos no Brasil. E aí tudo a gente aceita. Tudo a gente aceita. Eu creio num genuíno avivamento que está chegando sobre o Brasil. Mas eu creio num avivamento que não vai ser uma placa levantada, não vai ser uma igreja, não vai ser um pastor, não vai ser um pregador, vai ser meia dúzia aqui, meia dúzia aqui, meia dúzia ali, e Deus está juntando um povo, porque Jesus está voltando. Eu creio num avivamento, mas para a volta de Jesus. Não para que seja uma nova Rua Azusa, não para que eu deixe um legado para a minha geração de que eu fui o cara que fiz. Não fiz nada, não presto para nada, nem sou nada. Tudo que tenho e tudo que sou vem dele, tem que voltar para ele. A glória é sempre dele. Se o meu avivamento precisa ser postado e falado, se eu tenho a necessidade de estar expondo para todo mundo o que acontece comigo, tem alguma coisa errada? Algum tempo eu disse um negócio no sítio lá, e tem uma pessoa ali que já me parou para falar isso várias vezes. Cadê o pastor? Pastor, né? Não, pode ficar, pastor. Cadê seu esposo? Tá por aí, beleza. O pastor tem esposo, vocês conhecem. O pastor é a esposa do pastor. Eles tiveram lá um período de relacionamento, eu não sei como é que foi e tal, casaram. Beleza, são casados. A partir do momento que eles casaram, eles puderam fazer coisas que eles não podiam fazer quando eram solteiros, certo? Ok, certo.
pastor com a esposa dele lá na casa dele, ele pode fazer lá, pode ter relação com ela, é legal, acontece. Se o pastor pegar o Instagram dele e fazer uma live ao vivo de uma relação dele, o que isso vira? Pornografia. Ele com a esposa dele não tem problema nenhum, tá certo, o casal vai ter relação, tudo certo. Mas a partir do momento que eu começo a expor minha relação para os outros, isso vira pornografia. E você tem que entender que diante de Deus não é diferente. A tua intimidade com Deus é você com Deus. Se você tem necessidade de ficar expondo o que você é em Deus, o que você tem com Deus, tem alguma coisa errada nisso. Tem uma pessoa lá no sítio que depois viu outro cara pregando isso aí. Eu nem sabia, mas pelo menos para mim é um exemplo muito certo isso. O que é exposto, o que é exposto não é genuíno. Se não é a presença de Deus na minha vida que me completa, se eu preciso que os outros falem, nossa, como você é crente, nossa, como que você faz, nossa, como você é, nossa, como, tem alguma coisa errada, e o erro começa aqui dentro. Começa a sondar toda a tua motivação e toda a tua intenção. Se tem uma coisa que eu falo em toda igreja que eu vou ministrar, e comigo é mais fácil, quando o Gabriel tá, que a gente pena um pouco, é que a nossa geração está tão sem noção das coisas. Eu particularmente, não estou falando para você fazer isso não, estou falando que é uma coisa minha. Eu tenho uma pegada minha com Deus. Para que eu possa ser o mais transparente possível e autêntico, principalmente quando eu ministro, a única coisa que eu leio é a Bíblia. Eu não leio outra coisa fora da Bíblia. Você pode ler o que você quiser, não estou falando que é errado você ler não. Tem muita coisa boa por aí, mas isso é uma pegada minha com Deus. Eu leio a Bíblia. E o que Deus fala comigo através da Bíblia é o que eu ministro. Isso é uma pegada minha. Pregação eu escuto na minha igreja. Tá lá os pastores pregando, eu escuto. Mas perder tempo de abrir o YouTube para escutar outra pregação, eu não estou falando para você fazer isso. Eu não faço. Por quê? Porque eu quero ter a minha identidade gerada em Deus. E aí a gente sai por aí. E quando a gente sai para andar por aí, A.W. Tozer, não sei quem já ouviu falar desse cara. Se tem um negócio que eu gosto de estudar, é cara velho. Cara que viveu no mínimo há 100 anos para trás, aí eu me interesso um pouco de estudar a história desse cara, principalmente para ver o contexto da igreja, como era e como é agora. Uma das matérias que a gente dá de aula no sítio é a história da igreja. Então eu sempre estou estudando algum cara que foi relevante há algum tempo na formação da igreja para chegar como a gente chegou hoje. E Tozer é um desses caras. Tozer não viveu há tanto tempo atrás. E Tozer uma vez disse assim: eu temo o dia em que pessoas se reúnam na igreja, não mais para adorar a Deus, mas para assistir um show. Não faz muito tempo que ele falou isso. Deve fazer o quê? Então, em 2018, 60, 70 anos. Eu temo o dia em que pessoas irão para a igreja, não mais para adorar a Deus, mas para assistir um show atrás de um artista. Esse negócio pegou, desde pequeno eu conheço essa citação, pegou um pouco comigo assim. E aí quando a gente sai para ir por aí hoje, o que a gente mais vê, infelizmente, quando eu tô sozinho não, porque eu sou mais de boa assim, a galera tem medo de mim, eu acho, bater mesmo que eu sou bravo, bater medo mesmo que eu sou bravo, mas, não sou bravo não, só não tá com uma câmera ligada perto de mim que eu não sou bravo. Mas quando a gente vai principalmente com o Gabriel, nossa, é um inferno. Porque a gente tem que entrar na igreja, tem que entrar escoltado. Gabriel Guedes, aquele que tem um coquinho na cabeça torta, é meu irmão. Quem não sabe, é meu irmão. Quando eu vou com ele, tocar com ele, eu toco com ele, ou ministrar, que seja, é um inferno. Porque é um tal de tirar foto, de querer pegar no cabelo, de querer lamber. Nossa, é uns negócios, às vezes, fala misericórdia. A última igreja que eu fui com ele, a gente chegou lá, tinha umas 2.000 pessoas. Eu ia pregar, ia tocar com ele, ia pregar. E quando a gente chegou, tava todas aquelas 2.000 pessoas para fora esperando a gente. O pessoal falou, não vai ter como entrar. Eu falei, vai. Eu tava com um baixo nas costas, toco baixo. Eu tirei o baixo assim e falei, vamos. Quero ver alguém parado, não é da orelha. Lógico que eu não dei. Mas entrei com baixo aqui assim, ó. Foto não. E o pessoal, nossa, é mais educado, não sei o quê. Posso ser o que quiser que eu seja. Sabe por que foto não? Porque a nossa geração endeusa homens. Cara, se tem alguma coisa de bom em mim ou em qualquer pessoa, não vem de mim, vem de Deus. E se vem de Deus, agora tem que ser devolvida para Ele.
Sabe por que a nossa geração perdeu a mão do que a gente perdeu? E está todo mundo atrapalhado, e você olha aquele cara que começou tão certinho, está tão atrapalhado, porque nós derrubamos esses caras em cima do púlpito, dando uma glória que essa galera não suporta. O cara cai, o cara não aguenta, porque o cara começa a achar que ele é. Em toda a dependência que o cara tem de Deus, o cara começa a não depender mais de Deus, ele começa a se garantir pelo que ele faz de bom, pelo que ele tem de bom. Agora há pouco, eu estava ali atrás, e a Gislaine virou para mim ali e falou: acabou o louvor, você já vai, tá pronto? O que eu fiz para a Gislaine? Eu falei: pega na minha mão aqui. Ela pegou e falou: tá pronto. Cara, eu gelo toda vez antes de subir num púlpito. Eu prego há 10 anos, prego para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, viajo o Brasil inteiro pregando, mas cada vez que eu vou subir num púlpito, eu gelo e tremo, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho de passar uma palavra genuína para a igreja, de não deixar ser levado por uma emoção. Você não pensa que era muito mais legal aqui agora, a gente está fazendo, e está agitando você, e está te falando uma palavra que é levantar o teu ego, levantar o teu coração, e te fazer sair daqui feliz? Eu não quero que você saia daqui feliz essa noite, eu quero que você saia daqui preocupado essa noite, porque o único avivamento que Deus está realmente interessado a fazer na tua vida, é te matar. Deus não pode avivar o que não foi morto. Se não começamos morrendo, Ele nunca vai poder avivar o que está vivo ainda. Um avivamento não é uma emoção, um avivamento não é um grito, um avivamento não é um choro. Um avivamento é a mudança, a transformação diária que o Espírito gera em nosso coração. Isso é avivamento. E quando se reúne pessoas, um grupo que seja pequeno de pessoas, que estão se deixando ser transformadas por Cristo, estão se deixando ser mortas, ali começou um avivamento. Isso é avivamento. Não é nome, não é nome, não é um arrepio, não é um choro, não é uma lágrima, mas é o que Deus tem feito e gerado dentro de nós. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente aquela que faz o quê? A vontade do meu Pai que estás no céu. Vamos até ler esse texto. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome expulsamos demônios, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo poder do seu nome... Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, pelo poder do seu nome expulsamos demônios e fizemos milagres. Então eu vou dizer claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o que é mal. Eu não sei se esse texto te apavora, mas me apavora, e cada dia me faz pensar no que eu estou fazendo. Nós temos vários trabalhos. A gente entra no meio de uma comunidade que não tem igreja para pregar dentro de um bar, a gente faz culto dentro de um boteco lá que não tem igreja nenhuma porque a galera não tem grana. Lá em Mariporã, onde eu tenho a base, a gente tem um bairro lá totalmente esquecido, perdido, não tem nada naquele buraco lá, tem 2 mercadinhos só, o tamanho do 2 mercadinhos, não tem farmácia, tem hospital, não tem nada. Algum tempo atrás a gente foi fazer uma ação social lá, e eu fui procurar o pastor daquela região, e não tinha pastor porque não tem igreja porque a galera não tem dinheiro, esquecidos, largados lá. E a gente começou a fazer culto dentro de um bar. Fazemos culto dentro de um bar 3 vezes por semana. Vamos para Paulista fazer evangelismo? Vamos acabar o culto e vamos fazer evangelismo em porta de balada? Vamos fazer tudo. Mas do que adianta o meu ativismo de fazer um monte de coisa, se eu não tenho certeza em primeiro lugar do que Deus tem feito no meu coração? E aí eu posso olhar e falar: mano, a gente tem vivido um avivamento, olha o que a gente faz, pelas minhas obras, ok, mas e pelo meu caráter transformado, e por eu ser mais parecido com eles, eu tenho vivido um avivamento? Eu tenho me apegado no que eu faço, para dar respaldo, para mim continuar vivendo uma vida longe de Deus? Se a cruz de Cristo não consegue te libertar em vida, desconfie se em morte ela um dia te salvará. Pastor, estou na igreja há tantos anos e não sou liberto. Culpa de Deus não é, culpa da igreja não é, a culpa é tua que não se posiciona como deveria. E sabe qual que é o pior? Sabe o que dá calma na nossa mente? É pensar assim: poxa vida, eu sou escravo disso, mas pelo menos eu toco, pelo menos eu prego, pelo menos eu faço, eu entrego marmita na rua 2 vezes por semana para um monte de mendigo, tiro um morador de rua da rua, pelo menos eu estou fazendo. Isso tudo não vale de nada se Deus não é Senhor na minha vida. Deus não está preocupado com as obras que fazemos, Deus está preocupado com o que Ele tem feito, trabalhado e gerado em você. Onde está a transformação de Cristo em você? Onde estão os frutos do Espírito fluindo através de nós?
Se não conseguimos achar isso, precisamos parar um pouco e repensar o nosso evangelho. Quando nós vamos vendo aqui, eu fico apavorado de pensar um dia, Jesus olhar para mim e falar: então, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fizeram mal. Aí você imagina a réplica, né? Você imagina o cara falando: mas Jesus, eu expulsava demônio, Jesus, e o demônio saía. Mas Jesus, eu curava enfermo, ele era curado. Mas Jesus, eu fazia os baita evangelismo, e um monte de gente aceitava Jesus. Sabe por que acontece? Porque o poder está no nome de Jesus e não em você. O nome dele tem poder para o demônio sair. O nome dele tem poder para curar enfermos. Mas não tem nada a ver comigo. Eu só sou um negócio pela qual ele se manifesta. E se não for através de mim, tem um monte de outro negócio para ele se manifestar. O negócio não sou eu, o negócio é ele, o foco é ele, o centro é ele. Tudo é para a glória dele. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com o meu ministério, não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que ele tem feito e sido na minha vida. Essa madrugada eu estava orando muito. Fiquei conversando com os meninos no sítio até mais tarde, contando algumas coisas para eles ali. E depois que eu acabei de contar, eu fui para o meu quarto para orar. Eu estava orando ali. E Deus me trouxe uma música na minha cabeça que eu nem lembrava mais que existia, nem de quem era. É uma música que já foi gravada há algum tempo. E uma frase ficou martelando na minha cabeça: assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. E mano, esse negócio começou a arder dentro de mim assim. Eu falei: caramba. Eu levantei, peguei o celular, tentei achar, achei de quem era, coloquei para tocar. Tocou até agora, tocou 24 horas tocando isso na minha orelha. Cara, Deus vai ter que preparar caminhos para nos fazer mais parecidos com Ele. E o caminho não vai ser bom. Não vai ser um caminho que a gente vai sair daqui tudo, legal, aconteceu, Deus vai me usar. Cara, para começar, olha como esse termo é banal assim. Vamos supor aqui na igreja, que o pastor de vocês chega aqui e fala assim: eu quero pessoas para que eu possa usar. Você não vai olhar e falar: ser usado é um negócio meio tosco, porque tudo que se usa, se descarta. Tudo que se usa, se joga fora. Tudo que se usa se usa. Eu usei aqui o copo ali, bebi água, vou pegar o copo, amassar e jogar fora. Foi usado, por um momento foi útil, mas não vale de nada. A nossa geração se contentou em ser usado por Deus. Quando a gente tem comunhão verdadeiramente com Ele, Deus não nos usa, Deus nos faz no propósito dEle. Você não tem que ser usado, você faz parte do plano. A tua vida se encaixa ao plano. Não é um dia que você vai ser usado, a tua vida será inteira para a glória dEle. A tua vida vai funcionar inteira em cima dEle. Não é ser usado, Deus não quer te usar. Deus quer te usar, mentira. Tenta achar na Bíblia, nem existe essa palavra ser usado na Bíblia. Não existe isso na Bíblia, é a nossa geração que canta: podes me usar como tu bem queres, quero ser usado. Não é ser usado não, Deus quer te fazer aprovado como filho, entendendo um propósito. Porque quando a gente tem dimensão desse propósito, nós não somos usados, nós somos parte. E aí é diferente. Sabe por que é diferente? Porque a gente não se frustra. Não existe frustração quando a gente é parte de um propósito. Não existe frustração quando a gente entende o que é Deus. Um outro trabalho que a gente faz é entregar marmita na rua. E é interessante isso, a gente não entrega aqui em Guarulhos. A gente faz as marmitas e vai lá para a Praça da Sé, São Bento, lá para o centro de São Paulo. E a gente vai entregando para aqueles caras na rua. Quem faz curso com a gente lá participa disso e vê isso claro. Quem mora lá sabe disso. Para jogar baixo, 80% desses caras são crentes. De todo morador de rua conhece a palavra. 80% conhece a palavra. Tanto é que quando eu chego para abordar, eu não pergunto assim: você já foi numa igreja? Você pergunta assim: de que igreja você era? E ele te responde: todos conhecem a palavra. Pastor desviado na rua? Um monte. Presbítero, missionário? Um monte. Sabe o que a gente não acha na rua? Sabe a coisa mais difícil de se achar na rua? Não é crente, pastor, missionário, não é nada disso. Sabe o que é difícil de achar na rua? Um católico. Você vai falar: por quê? Sabe por quê? Um católico até se acha uns poucos, mas até hoje eu nunca achei
um padre desviado na rua. Mas por que você acha pastor e não acha padre? Porque quando o cara quer ser padre, o cara tem que fazer um voto de pobreza, que não vai ter nada, um voto de não sei o que lá, tem que ter castidade, não pode casar, não pode ter dinheiro, não pode ter isso. Quando o cara quer ser padre, ele se coloca para Deus, na ignorância e tá tudo errado lá. Mas pelo menos a sinceridade da entrega de um padre é muito maior do que minha, muitas vezes como pastor. Porque ele não está avisando nada, ele não vai ter nada. Se ele tem uma casa, ele tem que passar para o nome da igreja. Se ele tem um carro, ele tem que estar para a igreja. O cara tem que ser nada, tem que ser servo lá. Se mandar ele para uma paróquia lá nos quintos do Nordeste, lá num povoadozinho, ele vai sem reclamar, ele está ali para servir, porque ele entendeu que aquilo é fazer a obra de Deus. Não tem expectativa, não tem retorno na obra. Por que crente se frustra? Porque tem retorno. Por que crente se frustra? Porque espera em Deus o que Deus nunca prometeu. Por que pastor vai para a rua? Porque imagina, alcançar voos altos e não entende que o maior voo que Deus pode alcançar dentro do nosso coração é as barreiras internas do nosso eu sendo destruída. Você não acha padre na rua, porque o cara já foi para ser padre. Sim, me lasquei, minha vida está lascada, então não vou ter nada, não vou ter mulher, não vou ter carro, não vou ter casa, não vou ter isso, não vou ter aquilo, vou servir a Deus desse jeito. Lógico, não estou falando que é certo ser padre, não, tem todo lado que é errado, mas na sinceridade do começo da entrega desses caras, infelizmente é muito maior do que a nossa, porque a expectativa não está em coisas, a expectativa está em Deus. Aonde está a nossa expectativa? Onde está a tua expectativa? Se na própria Bíblia nos fala que Jesus aprendeu a obedecer, que Jesus aprendeu a obediência pelo que Ele sofreu, como é que você acha que você vai aprender obediência diante de Deus? Se o nosso Cristo teve que sofrer para aprender a obedecer, você acha que Ele vai te livrar de tudo? E uma coisa que Deus tem falado comigo nos últimos meses, eu tenho ministrado disso todo culto, há 2 meses atrás eu só prego sobre isso, que para mim é um dos maiores males que tem me afastado de Deus, e que talvez te afaste também. O maior problema nosso chama justiça. É o nosso senso de reconhecimento, é o nosso senso de mérito de assim, poxa vida, mas eu estou fazendo agora, Deus tem que fazer também. E aí se Deus não faz, o que acontece? Eu me frustro, porque Deus não fez a parte dele. Eu cumpri a minha parte no contrato. E cadê a parte de Deus? Foi pago há 2.000 anos atrás a parte de Deus no contrato. Foi pago numa cruz há 2.000 anos atrás. E tudo que a gente possa fazer agora é o mínimo pelo que Ele já fez lá atrás por nós. Mas esse lance de justiça é um negócio que derruba o homem. Cada vez mais que eu estudo sobre isso, eu me apavoro com esse negócio, porque não é muito falado sobre isso. O que é a justiça de Deus? Eu estou subindo esses dias no YouTube uma série de pelo menos 4 ministrações só falando sobre justiça. Subiu uma terça, subiu uma ontem, vai subir uma terça, subiu uma sexta. Só falando sobre justiça, porque se a gente entendesse isso, eu entendendo isso, a minha vida tem sido tão mais fácil na presença de Deus. Eu não me achando merecedor, mas não me achando nada, e tudo que eu posso fazer, a chance de eu fazer alguma coisa, minha vida tem mudado tanto. Quer ver como esse negócio de justiça pega, e pega muito? Eu vou te dar exemplos disso. Vamos começar com Adão e Eva, começar o princípio da Bíblia. Como é que foi que a serpente derrubou Eva? Se você comer, você vai ter, você vai ser, você vai estar. Eva, por olhar e falar, poxa vida, por que só Deus pode ser? Eu também quero ter. Não é justo que só Deus tenha. Na cabeça de Eva, o raciocínio dela foi esse. Olhar para Deus e falar, também quero ter o que Ele tem. Por que só Deus pode ter? A Eva ainda devia ser... Não, devia ser não. Eva era mulher. Então provavelmente ainda levantou o dedinho assim. Por que só Deus pode ter? Baixou assim, ó. Também vou comer. Pá, pegou e comeu. Por quê? Porque não é justo. Vamos, Caim e Abel. Beleza, Caim matou Abel. Por quê? Porque a oferta de um foi aceita, de outro não. Então não é justo não aceitar a minha, aceitar dele. O que eu faço? Vou lá e mato ele. Todo enredo da Bíblia é fundamentado em justiça. Todo enredo da Bíblia é fundamentado nisso. É fundamentado em homens que olham e que tentam se achar merecedores de alguma coisa. E por não ver alguma coisa acontecendo como queria, vão lá e resolvem com a sua própria mão. Mas como que é o jeito que Deus vai trabalhar na nossa vida? São com coisas injustas. E eu vou te dizer uma coisa, não se escandalize com isso. Deus é injusto para a minha carne. Para a minha carne Deus é injusto demais. Porque eu olho para o lado e falo, poxa vida, mas eu estou fazendo isso. Aquele desviado ali faz isso e só comigo a casa cai com ele. Não, é justiça gritando de novo. Deus só coloca no fogo ouro. Deus não põe bijuteria no fogo porque não aguenta, faz...
Deus só pode levar para a fornalha o que é ouro, para ser purificado. Só que a purificação dói. Eu falei, essa madrugada eu estava orando e clamando, falei, Jesus, veio essa frase na minha cabeça dessa música, eu comecei a cantar isso, ouvi isso, falei, Jesus, assim como o ouro é levado no fogo, vem tua obra em mim completar. E cada vez que eu orava isso, eu falava, misericórdia, é o que eu estou pedindo, velho. Estou lascado, mas vem, Jesus, minha justiça tem que morrer, vem, completa a tua obra em mim, me leva para o fogo que tiver que levar, para que eu possa ser puro, para que eu possa ser santo, porque sem santidade eu nunca vou ter uma experiência real contigo, sem santidade eu nunca verei a Deus, então eu vou ter que passar. Cara, não existe injustiça, eu tenho me convencido disso, e vou te falar, é difícil, eu tenho pregado nisso há 2 meses, eu tenho orado nisso há 2 meses pelo menos, e é difícil, porque falar aqui agora é legal, mas na hora que você sai ali fora, e vem um irmãozinho, dá bem no meio do teu calo, assim, ó, bem no dedo que não pode pisar, faz toque, você fala, desviado, mas você lembra e fala, mas se o irmãozinho pisou no meu pé, é porque Deus quer gerar alguma coisa no meu coração a partir disso, então vai na paz, irmão. Cara, o teu eu, pelo menos o meu, fica endemoniado assim, fica doido, fica, sabe? Mas é nisso que Deus vai matando a minha carne, porque tudo que ainda dói aí dentro está vivo, tudo que ainda dói aí dentro está vivo, tudo que ainda dói é porque está vivo, e se está vivo tem que ir para a cruz. Cruz não é pecado, colocar as coisas na cruz não é o meu pecado na cruz, cruz é renúncia do meu direito, cruz é injusta. Jesus Cristo merecia a cruz? É lógico que não, mas Ele pagou, e sabe para que Ele pagou na cruz? Isso tem me dado uma dimensão de Deus que tem mudado a minha vida. Sabe por que Jesus teve que morrer na cruz? Vamos combinar aqui, vamos pensar. Deus é Deus, Deus é um ser que nunca começou e nunca vai acabar. Deus é um negócio violento de gigante. Deus é um ser que não precisa da matéria para mudar a tua vida. Deus não precisa de um advogado para te mudar, Deus não precisa de um médico, Deus fala, haja, e o negócio tem que acontecer. Olha o tamanho do Deus que é esse Deus, olha o tamanho do Deus que a gente serve. O teu problema, para de tirar o olho do teu problema de homens ou de situações. O teu problema não é ninguém, o teu problema é você mesmo. O meu problema sou eu, porque se eu estiver no lugar que Deus quer me encontrar, haja, acontece. O meu problema sou eu, o teu problema é você. Não enxergue pessoas como problema, não olhe para ele e fale, meu problema é que o irmão subiu ali agora. Não tem nada a ver com o irmão, não tem nada a ver com o Nicolas, não tem nada a ver com ninguém. O meu problema sou eu, é a dureza do meu coração. E você nunca pensou que Deus, sendo um ser tão grande, beleza, Adão e Eva comeu, ramelou, o pecado entrou, Deus não podia chegar e falar assim, tá bom, diabo, fica quieto aí, vamos, vocês erraram, vamos zerar e vamos tentar de novo, acabou. Quem ia levantar para acusar o dedo e levantar na cara de Deus e falar, você está errado, você não é justo? Quem ia fazer isso? Não tinha ninguém. Deus é um ser supremo sobre todo o universo. Sabe por que Deus deu Jesus para pagar pelo pecado? Porque Deus é justo. Deus é justo. E a justiça de Deus fez Jesus Cristo morrer na cruz. Isso foi a justiça de Deus para que pudesse nos comprar do pecado. E sabe o que é mais louco disso? Sabe para que Ele fez isso? Para que o sangue de Jesus, para que a cruz pudesse ser o contrapeso da nossa balança, para que a gente não precise olhar para o lado e se comparar, mas para que o sangue de Jesus, a cruz, seja o contrapeso da balança, para que nós possamos ser aceitos de novo. A gente tem uma noção muito errada de pecado. Você pega lá um cara que roubou e matou e fez, aconteceu, pecou, está errado, tá? Você pega você que está cobiçando e assistindo o que você não tem que assistir. Diante de Deus, o pecado fede, cheira igual. É pecado. Não tem assim, nossa, esse cheiro está insuportável. Não, é pecado igual, fede igual diante de Deus. O pecado fere a santidade de Deus. E ponto. É o pecado que fere a santidade de Deus. Deus não fala, aquele ali é um super pecador, esse aqui é um menos pecador. Não, é tudo pecado. E do mesmo jeito que o sangue dele é poderoso para purificar a tua vida, é poderoso para purificar a vida de qualquer outro. O contrapeso da nossa balança é Cristo, e Ele tem autoridade para ser esse contrapeso, porque Ele morreu na cruz para pagar esse preço, porque Ele é justo. Tem uma história na Bíblia que me deixa encafifado.
tem me deixado há algum tempo. A história de Manassés, um cara que foi rei em Israel. O pai dele foi um baita rei da hora, foi Ezequias, um cara representou, fez o que era certo. Aí nasceu esse desviado desse Manassés. Ele sabia qual era o caminho certo, mas ele fez tudo errado. A Bíblia fala que ele foi um dos piores reis que teve em Israel. A Bíblia fala que nem rei de renação pagã era tão ruim como esse cara. Esse cara era horrível. Esse cara matava por prazer. Ele pegava a galera e matava por prazer, por diversão. As ruas de Israel corriam sangue no meio das ruas de Israel, porque esse cara era mau. Mas um dia Deus pegou esse cara e permitiu que ele fosse levado cativo. E na Bíblia tem um versículo que fala assim: e na sua aflição ele clamou com sinceridade a Deus, e Deus ouviu. É justo? Para mim não. Para mim, se tem um infeliz que tinha que morrer, era esse cara. Para mim é justiça. Mas na justiça de Deus, quando há verdade, o contrapeso pode ser balanceado com Jesus Cristo, e Deus pode perdoar. Por isso que a gente tem esperança. Por isso que a gente tem esperança. E o que eu quero que fique claro para você essa noite, se você esquecer de tudo que eu falei, eu quero que você só grave uma coisa. O cronômetro parou, glória a Deus, pôs a mão lá. Não, estou acabando já, estou acabando. Uma coisa que tem que ficar clara para nós essa noite é: para de enxergar pessoas, homens ou situações, enxergue Deus em tudo. Para de enxergar pessoas. O problema não é teu marido, o problema não é teu filho, o problema não é teu patrão, o problema não é o governo, o problema é Deus tentando te atrair para Ele. Mas é injusto, eu sei que é injusto, para nossa carne é injusto, é muito injusto, mas não interessa se é justo ou não, o que interessa é que o justo juiz está permitindo, e se ele está permitindo, eu consigo passar por isso e sair do outro lado, e por isso eu vou, confiando na soberania e na justiça dele, que não falha. Para que nós possamos acabar, eu quero te dar o último exemplo que eu tenho dito sobre a justiça, que para mim é o mais claro de todos na Bíblia. Lembra de Jesus lá com seus discípulos? Tinha os filhos de Zebedeu lá, lembra desses caras? Um dia esses caras chegaram em Jesus e falaram assim: a gente pode sentar na direita e esquerda do teu trono? O que Jesus falou? Não cabe a mim saber, só a Deus, não sei o que lá, não sei o que lá. Por que eu estou te dizendo isso? Porque esses caras tinham o desejo de ser mais do que os outros. Eles estavam chegando na frente dos outros, falando assim: Jesus, a gente é os caras mesmo. Deixa a gente sentar direita e esquerda lá, chegar no céu, está o Senhor no meio, nós dois aqui, um de cada lado, assim, Os outros discípulos põem na porta lá para receber o povo, põe, sei lá, mas a gente no trono do lado, assim, É o que eles estavam falando. A gente é melhor que esses caras. E Jesus fala: não cabe a mim decidir isso, não cabe a mim, isso aí é só Deus que vai decidir e tal. Beleza. Aí, Jesus vai para o Getsemane. Jesus chegou ali e sabia que estava à beira de passar pelo maior sofrimento que alguém passaria em toda a história. O que Jesus faz? Chama 3 com ele e fala: vamos lá orar comigo, vem cá, vamos lá, vem. Deixa os 9 aí dormindo, vamos orar vocês 3 comigo. E vai orar os 3 com Jesus. Jesus começa a orar, daqui a pouco Jesus volta e vê, está tudo dormindo. Fala: acorda, clama comigo, olha o estado que eu estou. Está tudo dormindo de novo, está tudo 3 vezes o cara dormindo. Beleza. Sabe o que é justiça? Entenda isso. Esses dias lendo isso falou muito ao meu coração. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas pode ter acontecido, e se fosse comigo, teria. Você imagina que esses 3 não olharam assim e falaram: caramba, Jesus está de perseguição com a gente, né? Por que não chama os 12 para vir orar? Porque só nós 3 tem que ficar aqui orando aqui. A gente está com sono, está cansado. Por que só a gente tem que orar? Por que só a gente tem que fazer? Por que só a gente não sei o quê? E não sei o quê. Na Bíblia não está escrito que aconteceu isso, mas pode ter acontecido. Se fosse um desses caras, com certeza eu estaria olhando para o resto e falando: olha lá, Jesus só lasca nós mesmo. O resto lá está dormindo bem bom. Quem tem que ficar orando aqui? Jesus desesperado, nem fala direito porque que está desesperado, quer que ore, a gente não sabe nem porque que ore, e a gente aqui tem que ficar. Esse Jesus, viu, é perseguição comigo. Jesus está me perseguindo, oh Deus, olha isso, né? Se fosse eu, seria isso.
se eu tivesse do outro lado da moeda, se eu fosse os 9 que ficaram, eu ia estar pensando assim, andar 3 anos com Jesus é fácil, né? Na hora que ele precisa orar, quem que ele leva? É os 3 que ele leva, né? Olha lá, os 3 queridinhos de Jesus, a gente se lasca aqui, porque, né, para que a gente presta? Só para arrumar a galera, né? Quem presta mesmo é os 3, a gente não presta nada, porque não sei o que, não está escrito nenhuma das 2 situações na Bíblia que aconteceu, mas é completamente lógico que, sendo homens que brigavam por poder, pode ter acontecido isso. E se fosse eu, teria acontecido. Eu não sei você, mas se fosse eu, de um lado ou de outro, eu me sentiria injustiçado. Ah, caramba, hein, Jesus chorando sangue. Para que eu presto? Para que eu entreguei minha vida? Para quê? Para isso. Para agora chamar, ele fazer a panelinha dele e orar lá. Nem para orar eu presto. Vou dormir mesmo, ainda bravo. Não sei você, mas comigo teria acontecido isso em qualquer um dos 2 lados. Por quê? Porque a nossa justiça grita, olhando para o nosso próprio umbigo. Grita segundo a nossa própria noção. E o que é justo de verdade? Ele é justo de verdade. Não é nenhum nem outro. Quem que foi injustiçado aqui? Ninguém foi injustiçado aqui. Jesus quis chamar 3. Por quê? Porque Ele quis. Eu não fui chamado para entender nada. Eu fui chamado para aceitar tudo. Aceitar Jesus tem que tomar uma dimensão diferente na nossa cabeça. Aceitar Jesus não é um apelinho de vir aqui na frente, chorar e começar a ir para a igreja. Aceitar Jesus é aceitar que Ele governe todas as áreas da nossa vida, mesmo sem eu entender o que Ele está fazendo. Eu consigo confiar que Ele está fazendo. A nossa noção de confiança é meio atrapalhada. Se eu perguntasse para o irmão aqui, você confia em Deus? Talvez o irmão ia falar, confio. Mas por que você confia em Deus? Ele fala, porque eu confio. Sei lá, estou desempregado, eu confio que Deus vai abrir uma porta, eu confio que Deus vai preparar um casamento, eu confio. A nossa ideia de confiança sempre é no futuro, porque a gente não conhece um Deus no presente. Confiança é presente. Eu confio que Deus está no controle hoje da minha vida. Eu não preciso entender o amanhã, eu confio no hoje, que eu tenho um Pai que zela por tudo. Ah, pastor, eu não posso querer que Deus mude alguma coisa amanhã? Lógico que pode, mas eu confio que tudo está nas mãos dEle, que é para a glória dEle, e que nele não há injustiça, que Ele não perdeu o controle de nada, Ele continua sendo Deus. Às vezes ser pastor é complicado, porque a galera acha que a gente tem que ter resposta para tudo, né? Ah, aconteceu isso comigo, fui abusado quando era pequeno, por que Deus permitiu isso? Faço a mínima ideia, mas sei que Ele continua sendo justo. O que me interessa é isso. Ah, porque você nunca foi abusado. Graças a Deus que não, mas é a justiça de Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca deixou de te ver. Deus nunca deixou de te assistir. E em tudo, Deus tem um propósito e quer gerar algo no teu coração. Maior avivamento é te matar, para que possa te ressuscitar e te fazer parecido com Ele. Esse é o maior avivamento que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Avivamento não tem relação com movimento, não tem relação com nome, não. Avivamento tem relação, eu tenho que estar morto, para que após eu estar morto, eu possa ressurgir com Ele, e nisso eu fui avivado por Ele. Mas Ele não aviva o que está vivo, Ele aviva o que está morto, e a forma dele nos matar é indo contra a nossa lógica, o nosso direito, a nossa justiça. É só assim que conheceremos quem verdadeiramente é esse Deus. Nós já vamos encerrar, mas se tem uma coisa que eu não quero fazer com você aqui hoje, é te levar para um lado de emoção. Eu não vou te levar para emoção. Às vezes eu vou pregar em igrejas por aí, e o pastor chega e fala, olha, no final, ora pelo povo, e tal, e faz o fogo descer, faz... Eu creio em tudo isso, mas o que me dá paz em Deus é saber que você vai sair daqui hoje bravo comigo, bravo com você, pensativo, e que quando você chegar na tua casa, você vai mudar de vida. Arrependimento não é choro. Eu não sei de onde a gente tirou que para se arrepender tem que chorar. Para se arrepender tem que mudar, não tem que chorar. Você pode até chorar, mas começa com mudança.
Deus não está nem um pouco preocupado com quanto de lágrima que vai escorrer do teu rosto essa noite, mas está preocupado com o teu coração sangrando na presença dEle. Não é aqui, é aqui, ó. Não é aqui, é aqui, ó. Se a gente chamasse a equipe de louvor agora e falasse, vem aqui à frente, vem tocar, e você fica em pé e vem aqui, você ia se ajoelhar agora aqui, a chorar rios aqui, a fazer uma lagoa aqui dentro. Mas talvez quando passasse daquela porta ali, tua vida ia continuar a mesma coisa, e não é essa a ideia. A ideia é que se a gente entendeu a palavra, nós vamos mudar de vida, porque nele há condição. Em Jesus Cristo há condição. Ele não morreu na cruz para que você continue escravo, prisioneiro a nada. Ele morreu na cruz para te fazer livre de qualquer coisa. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Para que tudo que passou fique para trás e para que daqui para frente seja uma nova expectativa. Confiando e sabendo que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo santo, 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 santo. Digno de toda a glória, digno de toda a glória é nosso Deus, digno de toda a glória, que não perdeu o controle de nada, é nosso Deus. Feche os teus olhos, comece a glorificar Ele agora, comece a glorificar, porque Ele continua sendo Deus. Ah, mas eu não vejo, você não precisa ver nada, você precisa aceitar que Ele é Deus. E que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. Por isso estamos aqui. Por isso somos renovados por sua presença. Por isso somos renovados por Ele. Porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Não fomos chamados a aceitar, não fomos chamados a entender, mas somos chamados a servir, a nos submeter, a nos colocar. Aceitar Jesus em todas as áreas é deixar que Ele governe tudo sem eu entender nada, mas confiando que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus. Há um tempo atrás, na verdade, desde que eu me conheço por gente assim, né? Uma coisa que sempre me fascinou é a história da igreja. Feche teus olhos, os olhos fechados, estão acabando já. A história da igreja. E me fascinava, porque o cara aceitava Jesus em um dia, e às vezes era morto no outro, sendo torturado. E me fascinava olhar e falar, como isso? Eu estou há 20 anos dentro da igreja, se pega no meu calo, eu já torço o bico. Como é que um cara aceita ser morto no outro dia e consegue ser torturado? E como isso assim? O que esses caras tinham que eu não tenho? Onde que eu sou diferente desses caras? Onde que eu não entendi o que esses caras entenderam? E ministrando essa série de ministrações sobre justiça, Deus falando isso comigo, eu comecei a entender o que eles tinham. Um cristão primitivo não tem justiça. A justiça dele foi Jesus Cristo morrer na cruz por ele, que é a maior injustiça. Que Deus só pode justificar o que está morto. Deus não justifica o que é vivo. Deus não justifica o que é vivo. Você quer que Deus entre na tua causa? Aprenda a fechar a tua boca e deixar Ele ser Deus. Você quer ver a justiça de Deus? Aprenda a tirar a tua mão e confiar nas mãos dEle. Você quer ver a justiça de Deus? Aprenda a se submeter. Sabe aquela frase que a gente viu falando assim, sou crente, mas não sou bobo? É mentira. Sou crente, sou bobo, sou besta, sou tudo mesmo. Para o mundo eu sou tudo mesmo. Para o mundo eu tenho que ser bobo, tenho que ser besta, tenho que pisar na minha cabeça, tem mesmo. Porque não sei o que cuida da minha vida, é Deus. E Deus não perde o controle. Deus sabe o nosso limite. Deus sabe até onde pode chegar. Deus sabe até onde Ele tem chego com você. E sabe por que não muda? Porque você não cede. Cede de uma vez a Ele, deixa Ele ser Deus. Cede, deixa Ele ser Deus. Tu, pois, como fiel soldado de Cristo, sofre as aflições comigo. Esse foi nosso apelo. Esse foi o apelo que Paulo fez para nós. Não foi um apelo da graça, que está tudo certo, que eu posso fazer. Não, foi um apelo falando, olha, quanto mais você entender Deus, mais você vai morrer. E mais você não vai se achar digno do que você está passando. E mais você vai querer se dar, vai querer se entregar, vai querer se abaixar. E mais Ele vai poder governar
em você, e aí posteriormente, através de você. Primeiro é em mim, depois é através de mim, mas primeiro é em mim. Começa em mim, começa em você, e depois é através de você. Sabe o que comove o coração de Deus? O que comove o coração de Deus é verdade. Não interessa a situação, o que interessa é ser a verdade. O que comove o coração de Deus é verdade. Deus não está te perguntando quanto tempo faz que você está preso, que você não consegue, isso Ele sabe. O que comove o coração de Deus é a verdade diante do altar dEle. Ah, mas Ele não sabe? Sabe, mas tem que sair da tua boca. O que comove o coração de Deus é a verdade. Eu falei para vocês sobre Manassés. Senhor meu Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Jesus, só o Senhor, Pai, só o Senhor, só o Senhor, Pai, só o Senhor, Pai. Jesus, tenha misericórdia, Pai. Jesus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor está nesse lugar, Pai, para escutar a verdade que sai do nosso coração, Pai. Jesus, vem aqui agora, Pai, vem aqui agora, vem aqui agora, Pai, vem aqui agora, Pai. Sabe por que eu estou falando aqui? Que a verdade ela não despreza. A gente falou do rei Manassés. Um cara que fazia o errado por prazer. E começa prestando atenção nisso. Não é um cara que errava porque não conhecia a verdade. Ele sabia o que era a verdade. Mas ele ia contra o próprio Deus. Ele afrontava a face de Deus com o modo de vida dele. Ele conhecia o certo e fazia o errado. Quando eu entendi isso falou muito comigo. Porque uma coisa é a gente pegar aquele cara que nunca foi da igreja, que faz tudo errado, ok, ele nunca conheceu o certo. Outra coisa é a gente saber o certo e fazer o errado. Aí eu estou no inferno e não tem mais jeito? Não. Se houver verdade, mesmo a gente fazendo errado, ainda tem jeito. Mesmo a nossa vida se caracterizando como uma afronta contra o próprio Deus, tem jeito. E olha que coisa impressionante. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante de Deus, dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Uma oração que esse cara fez com verdade mudou toda a vida dele. Uma oração que esse cara fez com verdade mudou a vida dele. É justo? Não é injusto. Para mim é injusto, mas para Deus é justo, porque o contrapeso da balança é Cristo, e quando a verdade equilibra. Por isso Ele quer ver a tua verdade hoje saindo daí. Vai acontecer um avivamento? Vai, mas o avivamento começa aí dentro. O avivamento começa aí dentro. O avivamento começa aí dentro. Eu não sei se você já pensou nisso, mas esse cara fez tudo errado a vida dele inteira. Quando ele é levado cativo, se arrepende e volta para Israel, ele precisou chegar dentro de Israel e falar assim: então,
Sabe aquele monte de coisa que eu falei para vocês adorarem? Sabe aquilo lá que eu falava que aquele negócio de Deus era mentira? Eu estava errado. O único Deus é aquele Deus que a vida inteira eu persegui. Vamos acertar a partir de agora? Você tem noção do que é passar por cima de um orgulho desse? Você tem noção que para fazer o certo, talvez você vai ter que passar por cima do que você já falou? Eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou lá, eu nunca vou perdoar. Se você quer entrar no céu, você vai ter que passar por cima da tua palavra e perdoar, e voltar lá, e começar a amar. Se você quer entrar no céu. Manassés a vida inteira falou, não, esse Deus está errado, esse não é o certo, não é assim. Quando ele se entendeu em Deus, ele teve que voltar e falar, eu estava errado. Ah, mas eu nunca passei por cima da minha palavra. E o que vão fazer se eu voltar agora? Aí que vão pisar na minha cabeça. Não interessa o que vão fazer com você. O que interessa é o que você está deixando Deus fazer em você. É o orgulho teu que Deus quer matar. Talvez você acertar a tua situação, você vai ter que voltar em algum lugar e passar por cima do teu orgulho, e passar por cima do que você deixou, e passar por cima de tudo isso. Volta e acerte a tua vida diante de Deus, porque senão você vai ficar com a vida travada o resto da tua vida. Manassés teve que voltar e arrumar uma nação inteira. Ele era rei, velho. Você tem noção do que é isso? Ele era rei. A palavra dele era a palavra de Deus. Ele era soberano total dentro do povo. Imagina ele voltar e falar, eu errei minha vida inteira. Aí você imagina o povo olhando para ele e falando, você errou? Você lascou a gente a vida inteira então, seu cabeção. Eu falei, me perdoa, eu fiz errado, o problema é meu, vamos acertar junto. E ele teve que voltar. Arrependimento parte de humildade. Arrependimento parte de ação. Arrependimento parte de mudança de vida. Avivamento parte disso. Na hora que o nosso eu morre, para que o dele possa nascer através e a partir de nós. Ah, pastor, mas eu estou disposto a dar minha vida por Jesus. Mentira! Se a gente não consegue passar por cima do nosso orgulho, você nunca aguentaria uma arena cheia de leão te furando. Se você não passa por cima da tua palavra, se você não passa por cima de você mesmo, você nunca aguentaria uma fornalha acesa. Deus está tentando te matar com coisinha pequena, velho. Tem gente que morreu com coisa grande, você está morrendo com besteirinha. Vamos acordar e ver o que a gente tem sido em Deus, visto qual que é a nossa identidade em Deus, e se chegar diante dele novamente, voltando para ele com sinceridade de coração e com verdade. Pai, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim essa noite, Pai. Jesus, eu preciso da Tua misericórdia, Pai. Eu preciso da Tua misericórdia, Pai. Eu me humilho diante de Ti, Pai. Jesus, o Senhor conhece a verdade de cada coração que está aqui agora, Pai. Quando há verdade, nós conseguimos confiar em Ti, esperar em Ti, Pai. Jesus, manifesta o Teu querer agora, manifesta o Teu querer agora, manifesta o Teu querer agora aqui, Pai. Jesus, vem neste lugar, vem neste lugar. Espírito Santo de Deus, venha nos convencer da verdade, da justiça, do juízo, Pai. E nos convença para que haja transformação, não para que haja arrepio, Pai. Não queremos nos arrepiar na Tua presença, Pai, mas queremos ser transformados nela, Pai. Queremos sair daqui de uma forma diferente hoje, começando a viver um avivamento dentro de nós, Pai. Jesus, nos ajude a passar por cima de nós mesmos, Pai. Pai, não é a nossa justiça, não é a Tua justiça. Deus não pergunta qual é a Tua lógica. Deus não pergunta por que você parou. Deus pergunta por que você parou sem eu ter mandado você parar. Para de olhar para o teu umbigo e se submeta ao Deus dos céus. Se submeta ao grande soberano, ao grande eu sou. Porque só assim conheceremos e veremos a face dEle. Jesus, vem aqui agora, Pai. Nos perdoe por cada vez que vamos orar, Pai, e precisamos argumentar tanto a nossa história para o Senhor, Pai, e precisamos contar tanto o nosso lado, Pai. O Senhor não tem coitadinho no Teu reino. O Senhor não chama vítima para um exército, o Senhor chama soldado que se submete ao seu general. Até quando você vai ter dó de você mesmo e não vai deixar Deus trabalhar pela dó que você tem de você mesmo? Você não é coitado. Você é um soldado alistado no exército dEle. Isso faz parte do teu treinamento. Você não é um coitado, você é um soldado.
Pai, mata a nossa justiça, Pai, mata a nossa ótica. E que o Senhor resplandeça em nós e através de nós. Pai, vem aqui, Pai. Aqui está a tua igreja, Pai. Vem aqui, Pai. Vem aqui, Pai. Por mais difícil que seja de digerir tudo isso, Pai, o Senhor faz esse negócio descer, porque o Senhor é que produz largueza em nós. E produzir largueza é fazer a gente engolir um negócio que não passa dentro da nossa boca. É assim que Ele faz produzir largueza. Se Ele está colocando, vai engolir, vai descer e vai chegar. Deus não coloca nada que a gente não aguenta. Deus vai ter que estreitar, vai ter que alargar o que é estreito demais em você. Deus não chama soldado melindroso para o exército dele. Jesus Cristo está voltando, levantando uma geração que não é melindrosa. Um avivamento está por acontecer, com uma geração que não tem dó de si mesma, mas que confia e aceita o caminho do nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor continua sendo Deus, porque o Senhor não perdeu o controle de nada. Eu queria que você ficasse de pé agora, erguesse as suas mãos como forma de rendição a Ele. Esquece quem está do teu lado agora, esquece, é você com Deus. É o teu momento com Deus. É o teu momento com Deus. Talvez todo mundo que está aqui não entrou, mas é para você que Deus está falando isso agora. É o teu momento com Deus. Se renda verdadeiramente a Ele e clame por Ele. Falando: Pai, vem me matar. Pai, vem destruir o que eu sou. Pai, livra-me da minha justiça. Pai, livra-me da minha ótica. Pai, me ajuda a confiar verdadeiramente que o Senhor nunca perdeu e nunca perderá o controle de nada. Glórias sejam dadas ao teu nome. Glórias sejam dadas ao teu nome. Santo, 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 digno de toda a glória. Se rasgue, se quebrante agora, você com Ele. Ele escuta a verdade que sai do teu coração. Ele escuta a verdade que sai do teu coração. Se rasgue, clame, chame por Ele. Vem matar o que está vivo, vem matar o que está vivo, Pai. Livra-nos da nossa justiça, livra-nos da nossa justiça, livra-nos do nosso eu, livra-nos da nossa forma de enxergar, livra-nos do nosso sentimento, Pai. O nosso sentimento é mentiroso, é enganoso.